Você já sentiu que uma parte sua terminou, mas o resto do mundo ainda insiste em agir, como se você tivesse igual, como se o seu corpo dissesse acabou, mas sua mente ainda tentasse funcionar do jeito antigo? Essa sensação de suspensão, de vazio, de entre, não é fraqueza, é um processo psicológico e até biológico profundamente humano. E normal. A gente precisa normalizar esse processo. Em tempos de um mundo com tantas transformações, a gente vai permanecer o mesmo? Isso seria uma grande loucura, né? E as transições fazem parte da vida. Então, esse espaço entre também faz parte da vida. O Yuval Harari, que é um autor e um pensador, filósofo que eu super, super admiro, ele disse já que com o avanço tecnológico e agora ainda mais com o advento e a força que está vindo a inteligência artificial, impactando não só o mercado, mas as nossas vidas, né, individualmente, a gente vai fazer várias transições de carreira. Né? E muitas vezes em espaços curtos. Antes eram de 10 anos e agora, a cada 5 anos, pode ser que a gente mude de carreira. E esse espaço entre vai acontecer cada vez mais frequentemente. E isso sem falar das outras transições da vida, né? A gente está falando aqui de transição de carreira, o âmbito profissional. Fora o âmbito pessoal, em que a gente passa por transições naturais também, como, por exemplo, processos de divórcio, filhos saindo de casa, a menopausa para mulheres, né? Então temos várias transições na carreira e na vida, né? E é sobre exatamente sobre esse espaço que a gente vai falar hoje, sobre o poder do entre versões, que realmente acontece dentro de você quando um ciclo termina, né? E aí eu vou contar uma história para vocês que em 2019 eu tive um dos momentos assim mais marcantes da minha trajetória profissional, nunca imaginei aquilo acontecendo durante o Eisenhower Fellowship, que é um fellowship que o presidente, ex-presidente americano Eisenhower ganhou de presente, né, nos Estados Unidos. Eles selecionam lideranças do mundo para desenvolverem projetos, e no meu caso eram lideranças da América Latina, e a gente viajava pelos Estados Unidos. E nesse processo, durante esse fellowship, essa grande viagem, eu fui convidada para jantar na casa do Martin Seligman. O Martin Seligman é nada mais, nada menos que o criador da psicologia positiva. Era uma noite bem fria na Filadélfia, né? Era um inverno lá, a Filadélfia é muito frio, tem um vento gelado, congelante. E eu tava lá, sentada na mesa com ele, eu, a esposa, os cachorros dele, na casa dele, ouvindo as histórias sobre como o movimento do bem-estar humano começou. E ele foi o fundador da psicologia positiva, né? Foi surreal. Porque naquele jantar eu percebi que felicidade, né, no sentido que o próprio Seligman propõe no livro dele Flourish, que é sobre florescimento, né, não é sobre estar sempre bem, mas sobre você ter a força de atravessar os fins com propósito. E depois que eu quase morri na Grécia, eu vivi literalmente, né, essa proximidade de um fim de ciclo, de forma abrupta e uma possibilidade real de o fim da minha própria vida. E juntando toda a minha trajetória profissional, eu mergulhei mais fundo, né, na pergunta que tem guiado o meu trabalho até hoje, né? O que que acontece dentro da gente, dentro de nós, quando uma versão da vida termina e a outra começa? O fim de um ciclo, ele pode parecer perda, mas na verdade é reconfiguração. Eu vou falar de novo porque essa frase é bem impactante. O fim de um ciclo pode parecer perda, mas na verdade é reconfiguração. A psicologia positiva, a neurociência e até a teoria da mente, ela mostra, né, quando uma fase termina, pode ser um casamento, um trabalho ou até um papel social, o cérebro literalmente ele precisa reorganizar as conexões internas, né, as conexões neurais dentro do cérebro. Então, tem algumas pesquisas, inclusive, do Center for Positive Psychology da Universidade da Pensilvânia, onde o próprio Martin Seligman dá aula, mostra que encerrar os ciclos ativa áreas do cérebro relacionadas à dor. Mas
Olha que interessante. Também as mesmas regiões estão envolvidas em aprendizagem e adaptação emocional. Opa, olha que interessante. Quando se encerra um ciclo, as áreas do cérebro que são ativadas são relacionadas à dor, mas também são as mesmas áreas envolvidas na aprendizagem e na adaptação emocional. Ou seja, o fim é o início do aprendizado. E hoje eu quero te mostrar, com base na ciência e também na alma, o que realmente acontece dentro de você quando algo termina. E porque esse espaço entre versões é o portal para sua expansão. Eu costumo dizer, nem todo fim é queda. Alguns são voo. E quando um ciclo termina, o cérebro reage como se fosse uma perda física, tá? A região chamada córtex cingulado anterior, e aí um pouco de ciência aqui, neurociência para vocês que gostam, ele é responsável por processar rejeição e luto, tá? Ela é ativada. Mesmo que seja um fim simbólico, que seja uma carreira, um casamento ou um papel que você exercia, tá? O Daniel Goleman, ele no livro Inteligência Emocional, ele fala sobre esse momento como um choque de identidade. É quando a mente ainda opera num mapa antigo, mas o corpo já entendeu que é hora de seguir. Uma cliente minha, uma vez de mentoria, depois de uma demissão, ela falava assim pra mim, Tônia, eu sinto que eu tô meio que flutuando entre duas vidas. E eu achei interessante essa palavra flutuando, porque é isso mesmo, ela estava literalmente entre mapas neurais, com o cérebro tentando desaprender a rotina antiga para construir um caminho novo, né? Por isso, o vazio que você sente agora não é ausência, é o seu sistema nervoso se reorganizando para te levar para o próximo nível. E o Seligman chama isso de crescimento pós-adversidade. Ou ainda, assim, algumas pessoas, depois de viver um trauma, alguns chamam de crescimento pós-traumático, em contraposição ao que se fala muito que é o estresse pós-traumático, né? E a ciência, ela comprova isso. As pessoas que encaram o fim como oportunidade de aprendizado têm níveis mais altos de bem-estar e senso de propósito no futuro, né? Então, é essa virada de chave que a gente vive no Reconexão, né? O retiro que eu organizo na Costa Rica. O momento em que o corpo, a mente e o coração finalmente voltam a falar a mesma língua. Eles estão em conexão, eles estão coerentes um com o outro. A psicologia positiva, que é uma ciência, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar que é uma ciência que nasceu, o próprio Martin Seligman é o fundador, mas ela é diferente daquele otimismo vazio, né? Ela não nega o sofrimento, né? Ela enxerga o sofrimento como uma parte essencial do crescimento humano, né? O próprio Martin Seligman fala que a verdadeira felicidade não vem da ausência de dor, mas da capacidade de atribuir significado à experiência humana. Eu acho isso fantástico, porque isso conecta muito com a experiência que eu vivi quando eu quase morri, né? Foi extremamente sofrido, foi um grande trauma que eu vivi, mas quando eu consegui atribuir significado a essa experiência e crescer baseado nessa dor, realmente eu me senti muito mais feliz, plena e pronta para me tornar quem eu estou me tornando, né? E para citar outra cientista muito importante da área de psicologia, ela é uma cientista da Califórnia e ela escreveu um livro Positivity, que é positividade. Ela se chama Barbara Fredrickson. Ela fala sobre o princípio da espiral ascendente, né? Então imagina uma espiral e de forma ascendente, né, em movimento. Então ela fala que as emoções positivas, ainda que elas sejam pequenas, elas ajudam o cérebro a construir uma resiliência e a expandir a capacidade de lidar com o novo. Isso explica porque depois de um luto, por exemplo, você começa a encontrar beleza em pequenos gestos, né? Em pequenas coisas da vida, no que eu chamo de ordinário, né? A gente muitas vezes supervaloriza o extraordinário, os grandes prêmios, as coisas maravilhosas que a gente faz na vida, as coisas que a gente ganha, mas o ordinário, em contrapartida, tem uma beleza muito grande. E é nesses pequenos ordinários que ela fala, um pôr do sol, o cheiro do café, o toque da chuva, né?
E eu mesma vivi essa espiral ascendente depois desse incidente traumático na Grécia, de quase morrer. E eu enxergo beleza nessas coisas ordinárias, como assim, por exemplo, nas flores, que algumas vezes passam desapercebidas, né? Mas aqui no meu prédio mesmo tem uma árvore linda que tem uma florzinha pequenininha, rosa. E eu acho ela linda. Ela não fica toda florida, né? Mas a árvore é, em sua grande predominância, verde, e esses pequenos pontos rosas são lindos, maravilhosos. Eu enxergo realmente beleza e me faz muito bem olhar aquilo de uma forma, com um olhar diferente, né? Um olhar positivo mesmo. E eu acho lindo também quando eu vejo as folhas das árvores dançando quando o vento passa, sabe? E eu lembro de uma situação que é até engraçada. Logo depois do meu processo, eu sempre como salada, eu adoro tomate. Então eu olhava aquele tomate na minha salada, eu falava, gente, esse tomate é incrível, é lindo. Esse tomate já foi uma semente. Já foi uma semente um dia, ele não era nada. E hoje ele está me alimentando, ele está nutrindo as minhas refeições, né? Então, acho que isso eu vivo, né? Eu vivi essa espiral ascendente e continuo vivendo na minha vida. E uma cliente, uma vez, uma mulher que eu acompanhava na minha mentoria, depois de um divórcio, ela me contou que todos os dias ela caminhava na praia. E como se fosse uma metáfora mesmo, ela me disse assim: Tônia, eu achei que eu estava andando sem rumo, mas eu percebi depois de um tempo que eu estava reaprendendo a andar sozinha. Uau, né? Foi um grande insight, assim, porque era o que a psicologia positiva fala em ação, sem ela saber o nome, né? E por isso que eu digo, o outono, né? Ele não é o fim da árvore quando caem as folhas. É o tempo que ela precisa para se preparar, para dar flor de novo, para florescer. E florescer dói, né? Mas é o preço da liberdade. E é isso que a gente vive no Reconexão, esse espaço entre a queda das folhas e o primeiro broto, né? Onde o silêncio vira esse solo fértil, não só do coração, do corpo, mas da alma também. E encerrar um ciclo, né, de forma consciente, ele é um ato de coragem. A Carol Dweck, que escreveu um livro chamado Growth Mindset, Mentalidade de Crescimento, ela entende que todo fim é apenas uma transição. Mas para que essa transição aconteça, né, é preciso três movimentos: o luto, a aceitação e a abertura. Então, permita-se o luto. A tristeza, a saudade, elas não são sinais de fraqueza, elas são sinais de amor. E acolha seus sentimentos, nomeie o que você está sentindo. Que sentir é humano. E aceite o propósito, nem tudo termina porque deu errado. Às vezes as coisas terminam porque cumpriram seu papel. E é importante se abrir para o novo. O cérebro humano é maravilhoso, ele é plástico, ele tem uma coisa, uma característica chamada neuroplasticidade. Ele cria novas conexões neurais todos os dias. E o que você pensa, sente e pratica molda o que você se torna. Então, no livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele fala que as últimas das liberdades humanas é escolher a atitude diante de qualquer circunstância. Ele, né, foi um autor que sobreviveu a um campo de concentração. Então ele fala, o lugar de fala dele é um lugar extremamente potente. Então quando ele fala que a última da liberdade humana é escolher a sua atitude diante de qualquer circunstância, e a circunstância dele foi extrema, né? E é isso que define esse renascimento. Não o que você perdeu, mas o que você decide significar a partir dessa perda. Vou falar de novo porque eu gosto muito disso, né? Que é, esse renascimento não é o que você perdeu, mas o que você decide significar a partir dessa perda. Então, encerrar ciclos, ele é um ato de amor e de coragem também. E esse lugar entre versões é o lugar onde a antiga versão de você se despede e a nova versão começa a respirar. Agora você entende que você não está perdida.
Você está em reorganização. Você está em travessia. E se esse vídeo ressoou, né, com você, deixa aqui nos comentários, escreve um comentário, escreve a palavra florescer, né? E se quiser começar a criar espaço para o novo, né, eu vou deixar aqui um link para as meditações para você se reconectar com você mesmo, que é um ótimo ponto de partida, gratuito, de forma transformadora. E se você sentir o chamado um pouco mais profundo, reconexão, o retiro na Costa Rica, onde você transforma esse fim em renascimento. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que que a clareza não vem antes da mudança. Ela nasce dentro da mudança. Até lá, você pode lembrar que o que parece fim, muitas vezes é só o começo disfarçado.